Então, o objetivo desse vídeo é a gente conseguir fazer uma sincronização entre a plataforma iCloud da Apple e um NAS da Asus Store. Então, oficialmente, dentro do software da Asus Store, a gente não tem uma integração nativa com o iCloud. Isso não é uma limitação da Asus Store, sim é uma limitação da própria Apple, né? Em não deixar que outras plataformas consigam acessar o iCloud ali de forma nativa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos instalar uma aplicação que ela vai no iCloud e ela baixa os arquivos do iCloud para dentro do NAS. E essa aplicação ela roda em Docker. Então, primeiro ponto que nós vamos fazer é instalar Docker dentro do NAS da Asus Store. Então, nós vamos aqui dentro da central de apps, escrevemos Docker e vamos colocar aqui o Docker Engine e instala o Docker Engine. Depois de instalado o Docker, nós precisamos habilitar o serviço SSH. Então, para habilitar o serviço SSH, vamos em Serviço, Terminal, e aqui nós temos o serviço SSH. Ativa o SSH e verifica qual é o número de porta do NAS que você está habilitando o SSH. Agora, para estabelecer a conexão via SSH, aqui eu estou utilizando o software PuTTY. Seleciono o tipo de conexão SSH. No PuTTY, coloco ou hostname ou IP. Coloco a porta da conexão do meu NAS que está habilitado para comunicação do tipo SSH e abro então a comunicação. Então a gente vê aqui que ele já entrou para a gente fazer o login de administração, né, o usuário de administração do meu NAS. Então coloquei meu usuário e senha. Lembrando que quando a gente está comunicando via SSH, a gente escreve o password, mas não aparece nada aqui, e quando a gente aperta o Enter, né? Dando certo, então ele já se conecta aqui ao volume. Então, como o Docker ele não tem um front-end, eu vou executar via comandos SSH alguns comandos aqui só para se certificar que o Docker está rodando direitinho. Então, o primeiro comando que eu vou colocar é esse docker version. Então aqui a gente viu que ele respondeu a versão do Docker instalado, né? Tá na 28.1.1. Então exatamente a mesma versão do que a gente fez lá na central de apps. Então o comando que a gente pode fazer para validar se o Docker está em execução é sudo docker ps. Quando a gente dá sudo docker ps e digitar enter, então aqui ele já aparece quais containers estão em execução. Outro teste que a gente pode fazer é sudo espaço docker espaço run espaço hello traço world. Então vamos pedir aqui um hello world para ser feito dentro do container, né? Então, quando a gente dá Enter, ele aparece aqui, ó, Hello from Docker. Né? Então, está validado a instalação do Docker e o Docker é capaz e está rodando containers no meu NAS. Então, via comando SSH, com o comando sudo espaço docker espaço pool espaço IP cloud pd barra iCloud PD latest, a gente vai baixar o iCloud PD e ele vai instalar o iCloud PD. Agora, via comando, nós vamos criar a pasta de configuração do iCloud PD. Então, com o comando mkdir -p /volume1 /docker /ipcloudpd /config,
Então, ele vai criar a pasta de configuração. E nós vamos criar também a pasta para que as fotos do iCloud entrem dentro dessa pasta. Então, dentro do meu volume, do volume 1, eu tenho a minha pasta chamada NAS2, e dentro dessa pasta NAS2 é onde eu vou colocar o iCloud Fotos. Lembrando que isso depende da sua organização, das suas pastas dentro do seu NAS. Você determina então qual que vai ser a pasta aonde ele vai trazer as fotos do iCloud para baixar dentro do NAS. Então agora nós vamos confirmar a versão do iCloud PD que está rodando. Então com o comando, depois pode pegar ali na descrição do vídeo ou na documentação auxiliar. Então aqui com esse comando ele confirma a versão rodando, né? Aqui a gente vê que é a versão 1.32.3. Aí a gente pode validar as duas pastas criadas, né? A pasta de configuração aqui pelo explorador de arquivos, né? Então, se a gente vir aqui em explorador de arquivos, lembrando que dentro da pasta Docker eu criei a pasta iCloud PD, então a pasta iCloud PD está aqui, config, né? Para os arquivos de configuração. E dentro do NAS2 eu criei a pasta iCloud Fotos, que está aqui dentro. iCloud Fotos, que vai ser a pasta que eu vou sincronizar o iCloud para que descarregue fotos e vídeos nesta pasta aqui. Então, inseri, né, o comando de autenticação com a minha conta do Apple iCloud. Ele pede a senha do iCloud, eu coloquei a senha do iCloud. Ele apresenta, então, múltiplo fator de autenticação para você colocar a contrassenha. Já no meu iPhone, ele deu o pop-up que um novo dispositivo estava tentando acessar, se eu permiti. Então, ele apareceu ali o outro código de múltiplo fator de autenticação. Coloquei o código, dei Enter e aqui, então, autenticou com sucesso. Então, esse comando executado é um comando para verificar a autenticação. Aqui a autenticação está completa e sucesso. Agora eu vou dar um comando que ele é um comando que ele vai baixar as primeiras 50 fotos ou vídeos, os 50 primeiros arquivos, né? Então, os primeiros 50 mais recentes. Vamos fazer isso porque às vezes o iCloud tem muita informação e daí pedir para ele baixar tudo já na primeira pode ocorrer problemas. Então, só por uma questão de segurança, colocando 50 arquivos. Essa aplicação ela permite também fazer o delete desses arquivos no iCloud após finalização de baixar esses arquivos. Porém, esse delete não é recomendado. É melhor que você delete as coisas direto ali do iCloud e não pedir o delete de forma automática. Baixe, armazene no NAS, confira se está ali as suas informações, aí então você deleta lá no iCloud. Vai pedir aqui o password. Então entrou aqui a parte de autenticação, ele pediu o password, que é o password do sistema de administração do NAS. Não é o password da conta do iCloud. A conta do iCloud já está autenticada com esse dispositivo. Então aqui a gente está vendo que ele está começando a baixar ali os arquivos, né, de imagens e de vídeos. Então, dentro da minha pasta NAS2, a pasta que eu criei, iCloud Fotos, aqui eu tenho já baixado aqui os primeiros 50 arquivos, né? E aqui então tenho uma amostra aí, né, de coisas que estavam lá no meu iCloud, fotinhos aí do meu iCloud, que baixaram aí para dentro do NAS da Asustor, né? Agora com o próximo comando, removendo aquele menos o recente 50, né? Ou seja, as 50 mais recentes, a gente vai baixar
todas as fotos e vídeos do iCloud. Vai pedir o password que é o password do NAS. E uma curiosidade da ferramenta é que ele não duplica fotos já baixadas. Então, todas as fotos que ele vê que já existe, a Red existe, ele vai pular e vai baixar só o conjunto de fotos das outras, né? Claro que a quantidade de tempos, claro que isso depende da quantidade de arquivos, do volume de dados, da sua conexão com a internet. E agora a última parte do código é para deixar o container ativo, mesmo se ele parar. Então, se mantivesse do jeito que estava, toda vez que eu desligar e ligar o NAS, ele iria parar o container, né? A aplicação. Então, aqui a gente dá o comando para ele restartar, né? Então, restart, quando ele for interrompido. E também que ele verifique e faça o download das novas fotos do iCloud ou dos vídeos do iCloud a cada 6 horas. Então, esse parâmetro 21.600 significa para ele rodar a verificação a cada 6 horas. Então, a cada 6 horas ele vai lá, pega do iCloud e joga aqui no NAS. Lembrando que não está configurado o delete automático. Esse delete automático ele é perigoso e não recomendado na documentação técnica da aplicação do iCloud PD.